Meu irmão, eu tenho tentado explicar aqui algo muito forte sobre a graça e sobre que graça e que Deus tem trabalhado sobre alianças. Deus, Ele é um Deus de alianças. Tem aliança edêmica, que é do Éden, aliança adâmica com Adão, aliança noética com Noé, aliança abraâmica com Abraão e aliança mosaica, aliança da lei. E depois da aliança da lei nós vemos uma outra aliança, a aliança no sangue do Filho de Deus, que é a aliança que nós vivemos hoje. Se você aprender a estudar a Bíblia nesse sentido, vai ficar fácil você entender como que nós estamos na plenitude da graça e qual é a aliança que você está debaixo. Nós não estamos debaixo de uma aliança de jugo, nós não estamos debaixo de uma aliança qualquer. Aliás, você que às vezes pensa assim, eu deveria ter nascido na época de Moisés, na época de Abraão, como eu queria conhecer Abraão, como eu queria conhecer Adão. Meu irmão, você nasceu na melhor época da história humana. Você nasceu debaixo da aliança chamada graça, plenitude. E nós vamos ver que aqui no Velho Testamento, nós vamos ver como que essa aliança, e eu estou lendo no Velho Testamento, como que o rei Davi, que é a tipologia agora de Jesus, como que Davi, ele fala, existe alguém da casa de Saul, para que eu possa usar de bondade, de beneficência? O rei Davi amanheceu num dia e pensou, falou assim, gente, eu tenho uma aliança, eu fiz uma aliança com Jonatas. Lá em 1 Samuel capítulo 20, 16 e 17, você vai ver a aliança de Jonatas e Davi, novinho ainda, dois jovens, que fizeram uma aliança entre eles, amigos. E Jonatas falou, Davi, você me promete nunca esquecer da aliança que nós estamos fazendo aqui? Você vai ser fiel à casa de Saul, à minha casa, Davi? Jonatas era filho de Saul. Veja bem, jovens, passa alguns anos, Davi era rei. Então Jonatas morreu. Então a amizade deles acabou, porque Jonatas morreu, mas a aliança não acabou. Meu irmão, a aliança nunca é quebrada, a aliança não se acaba. Olha para você ver. Então ele pergunta, tem alguém da casa de Saul? Então um homem chamado Ziba, da época de Saul, falou, olha, ó rei, existe um jovem, o filho de Jonatas, ele está vivo, existe uma semente ainda. Ei, meu irmão, Deus vai abençoar a sua semente. Deus abençoa até as nossas sementes. O que você precisa de entender nessa noite é sobre aliança. Você tem que fechar uma aliança com Deus. Veja bem, e disse o rei, não há ninguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus? Então o rei disse, há filho de Jonatas, aleijado de ambos pés, um menino, que foi viver em Lodebar, terra sem pasto, terra seca. Meu irmão, vou já lendo e aplicando. Se você tiver uma aliança com Deus, você pode até passar em terra seca, momentos difíceis na vida, momentos de escassez, momentos de dificuldade, mas quem tem aliança com Deus, um dia o próprio rei acorda e fala, ei, eu tenho uma aliança com fulano de tal, e eu vou mandar chamar, vou mandar buscar. O segredo é você ter uma aliança com Deus. O segredo é você entender que você é aliançado com alguém. A aliança significa o maior abençoa o menor, o mais forte abençoa o mais fraco. Deus fez uma aliança com a igreja. Você nunca pode esquecer de uma coisa: você não é fariseu, você não é da época da lei, você não faz parte da tribo de Moisés, você é chamado de igreja do Cordeiro, e ele tem uma aliança com o sangue dele tem uma aliança com a igreja. Lá em Apocalipse nós diz assim, olha, e vai se reunir
pessoas de todas as nações, todas as tribos, que foram compradas com o sangue do Cordeiro, uma aliança. Jesus comprou muitas pessoas com o seu sangue e fechou uma aliança. Agora veja bem, e o rei manda chamar. Agora você já imaginou Mefibosete lá numa terra seca, necessidade? Ele foi cuidado por uma mulher a vida toda que se compadeceu dele, aleijado do pé. Aleijado é sentado. Irmão, a graça sempre favorece aqueles que estão sentados, descansando em Deus. Não é sentado de comodismo, não é sentado de preguiça. Existe uma posição que você tem que estar. Se você tem uma aliança com Deus, acalma seu coração, assenta seu coração. Agora veja bem, Mefibosete era aleijado. Meu querido, isso fala de homem sem força, homem que não tem condições próprias de fazer alguma coisa. Na graça é assim, nós estamos como aleijados, sentados, posição de apenas dependência. Mefibosete não podia contar com as suas habilidades. Mefibosete não podia contar com o que ele ia contar? Ele foi enviado para Lodebar, e ainda quando estava sendo fugido de uma guerra, para ele não ser morto, como o pai dele foi numa guerra, como Jonatas foi morto, alguém pegou Mefibosete, deixa eu salvar esse menino aqui, correu, e na corrida ele cai e quebra as pernas, e foi atrofiar as pernas dele. Fazer o quê? Tem coisa na vida que é assim, você vai fazer o quê? Eu sei que um dia o rei levanta e diz: será que tem alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Meu irmão, Jesus é assim. Existe o Kairós de Deus. O que você tem que aprender é o Cronos, tempo do homem, e o Kairós, tempo de Deus. Muitas das vezes, nós como igreja, não discernimos isso. Agimos no nosso tempo, queremos fazer as coisas acontecer no nosso tempo. Mefibosete estava lá, entendeu? Achando que ia passar a vida toda numa terra seca, numa terra sem providência, sem fartura. E o que acontece? Ele acorda um belo dia, como um dia qualquer, de repente espalha-se uma notícia: gente, olha quem chegou em Lodebar, quem? A carruagem do rei está aí. E todo mundo pensou algo. Tenho certeza que Mefibosete estava com medo naquele dia. Pô, será que o rei mandou vir matar alguém aí? Já mataram meu pai? E sai uma notícia lá na terra seca: olha, o rei está caçando um menino chamado Mefibosete. Mas que é isso? Que esse homem, que é isso? Está me procurando? Você é Mefibosete? Sim, o rei manda te chamar. O que passou na cabeça dele? Será que eu vou ser morto? Meu irmão, chega um dia que a história da gente muda. Deus, Ele age nos dias mais improváveis da nossa vida. Deus, Ele age em momentos em que você menos espera. Deus, Ele trabalha nos surpreendendo. Deus surpreende as pessoas. Então, o que o rei quer comigo? Chega lá, ele se inclina, Davi conversa com ele: és tu filho de Jonatas? Sim. Davi olha para ele e fala: olha, eu vou te devolver suas terras, tudo que era do seu pai eu vou te devolver, tudo que era de Saul e de Jonatas vai ficar na tua mão. O que eu fiz para receber isso? Não, Mefibosete, você não recebeu nada. Eu vou te abençoar por um motivo, porque eu fiz uma aliança com seu pai Jonatas. Querido, favor imerecido. Jesus está dizendo hoje: eu vou te abençoar. Mas o que eu fiz? Nada. Aliás, Deus Pai está dizendo: eu vou te abençoar. Mas Senhor, eu não fiz nada para merecer. Não, eu sei que você não fez nada para merecer, é porque eu tenho uma aliança com Jesus. E você está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus é abençoado.
recebe. Não é seu mérito, não é meu mérito, não é meu esforço, não é seu esforço, não é o que eu faço, não é meu braço, é a cruz. Pegou? Crente que não entende sobre aliança, não entende sobre graça. Tem que estudar, irmão. Está aqui. Só que aí você tem que entender uma coisa de Deus. Isaías 46, versículo 10. Tem algo aqui que mexe comigo e com você. Isaías 46, versículo 10. Vamos ler? Isaías 46, versículo 10. É isso? Vamos entender uma coisa bonita aqui e edificante. Não, vamos ler o versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou o Senhor Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Lembrai-vos das coisas passadas. Tem hora que nós temos que lembrar tanto de vitória que Deus já nos deu. Tem hora que você tem que ter lembranças de quem é Deus na sua vida. Versículo 10, que anuncia o fim no princípio. Presta atenção, isso aqui tem uma coisa aqui, que anuncia o fim no começo. Sabe o que é isso? Deus está dizendo assim: quando você me aceitou, eu já falei todo o seu trajeto, já falei que vou abençoar a sua casa, já falei que vou te dar vitória, já contei seu futuro, eu anuncio o fim no começo. Sabe o que Deus está dizendo? Salmo 139, todos os seus dias foram escritos no livro que eu escrevi, eu conheço todos os seus dias e o seu futuro. Deus está dizendo que quando você aceita Ele, Ele já começa a te falar do fim da sua vida. Eu sei o final da minha história. É um Deus que no começo anuncia o que Ele tem para você no fim. Pega isso. É um Deus que quando você começa na fé, quando você começa a caminhada, Ele já falou tudo que vai acontecer. Preste atenção. Eu anuncio o fim no começo. Agora preste atenção, que anuncia o fim desde o princípio. Isso é onisciência. Onisciência é Deus vê o futuro, Deus sabe o futuro, Deus conhece o seu amanhã. E as coisas que ainda não sucederam, digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, segundo o meu propósito. Preste atenção, Deus está disse aqui: eu já te falei o que ainda nem aconteceu na sua vida, eu já te contei o que vai acontecer, eu já te falei o seu futuro, desde coisas que não sucederam, e que digo, o meu conselho é firme. Deixa eu te falar uma coisa aqui, para vocês que estão aqui e para o pessoal que está nos vendo nas nossas redes sociais. Vocês têm que aprender uma coisa. Deus, Ele já contou o que Ele tem para a tua vida. E Deus diz, o meu conselho é firme. Agora você tem que ser firme. Deus diz, o meu conselho é firme, mas você tem que ser firme nos propósitos de Deus. Agora, é interessante que Deus diz, pensamentos de paz eu tenho sobre vós, não pensamentos de guerra. Ok? Pensamentos de paz Deus tem para mim e para você, não pensamentos de guerra. Agora nós temos que entender uma coisa diante de Deus. Deus trabalha com uma coisa chamada propósito. Uma das coisas que eu falei essa semana no Instagram, indo para o projeto 7 horas da manhã, e eu senti no coração, foi que nós precisamos, e eu preciso aqui nessa igreja, de crentes que saibam entender o que é propósito e não entusiasmo. Deus não trabalha apenas com pessoas entusiasmadas. Eu sou entusiasmado, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, mas nas primeiras dificuldades, muda de posicionamento. Nas primeiras dificuldades, muda o posicionamento. Ou seja, Deus
você vem para a igreja, Deus diz: eu tenho isso na sua vida nesse lugar, eu vou abençoar a sua vida, eu vou fazer isso com você, através da sua vida eu vou abençoar esse ministério, através de você eu vou fazer isso, isso e aquilo. Deus conta as bênçãos, beleza. Deus fala dos propósitos, beleza. Mas nós temos que entender uma coisa: existem muitas coisas, algumas coisas, Deus, Ele fala, mas tem coisas que Deus fala claramente, e tem coisas que Deus fala por parábolas. Por exemplo, Deus diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer. Está na Bíblia ou não está? Só que isso aqui fica embutido. Primeiro Deus te anima: vou fazer de você um pregador, vou fazer de você um empresário, vou fazer de você um grande homem de Deus, vou fazer de você um pai de família. Deus libera as promessas, você diz: glória a Deus, que bênção, beleza, e você se entusiasma. Deus primeiro te entusiasma, e você vai na força, varão. Mas aí, no meio da caminhada, tem os gigantes, tem os problemas, tem as dificuldades, as quais Deus não revelou especificamente. Deus não falou detalhadamente dos problemas. Deus disse que vai ter problemas, mas Ele não revelou quais serão os problemas. Mas é aí que você tem que ser maduro e entender o seguinte: o cristianismo é uma batalha constante. O cristianismo é uma trajetória, é uma caminhada. Tudo na vida você precisa de entender uma coisa: haverá problemas, vão haver problemas, haverão dificuldades, mas a Bíblia diz: eu já te anunciei o fim. E qual é o fim que Deus te anunciou? Vitória. Tem problemas, mas tem vitória. Tem desafios, sim. Eu estava conversando com a Hernani hoje, que os cristãos têm que entender uma coisa: muitas das vezes, um exemplo, acontece eu preguei aqui sobre reino vezes igreja. Está na igreja é uma coisa, está numa igreja dentro do reino é outra coisa. Reino é diferente de apenas igreja. Você tem que estar na igreja com os princípios do reino, ou seja, você é um cristão. As pessoas precisam entender uma coisa: o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. 99% não é o diabo, 99% são problemas da vida, o qual você tem que estar preparado para ter habilidade para resolver os problemas, ok? As dificuldades. Agora veja bem, e quando você entende que cada situação há um propósito, você amadurece. Você amadurece como um cristão. Você não trabalha apenas com entusiasmo, que é bom. Entusiasmo é a gasolina, sim, mas haverá problemas. Mas nós temos que entender uma coisa: como cristão, você tem que também aprender uma coisa: começar e acabar. Você tem que aprender a começar as coisas na sua vida, fazer um propósito para a sua vida e ir até o final. As pessoas às vezes estão na igreja, e quando acontece um problema, que um irmão faz outro que não gosta, eu vou sair da igreja. Você não tem propósito. Você tem que ter propósito. Por exemplo, quando alguém magoar alguém, quando alguém contrariar alguém, aí tem que entrar o que na sua vida? Você que está me assistindo aí pelo canal, ele tem que entrar propósito. Você que está nos assistindo ao vivo agora no Facebook, você tem que ter um cristão de propósito, meu irmão, minha irmã. Os cristãos de hoje estão sem propósitos. Hoje, graças a Deus, por um lado, cada bairro deve ter umas 20 igrejas. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Por quê? Porque se muda toda hora e não se permite ser lapidado pelo Espírito Santo com os propósitos. As pessoas não gostam de ser confrontadas com a verdade. As pessoas não gostam de ouvir correção, exortação. Eu sou pregador da graça, mas exortação é o quê? Meu irmão, você está errado.
Você precisa pegar esse caminho. As pessoas se ofendem, em vez de ter como bênção, de ter alguém que possa falar. Mas veja bem, você tem que entender propósito do Senhor, e saber que Ele anuncia o fim no começo. Meu irmão, Deus fez o homem em qual dia da semana? No sexto dia. No sexto dia Deus fez o homem. Por que Deus fez o homem no sexto dia? Porque Deus gastou 5 dias. Deus gastou 5 dias. Ele fez o céu, a terra, Ele fez o jardim, Ele deixou tudo pronto. Depois que estava tudo pronto, Deus fez Adão. Ele falou: Adão, está tudo pronto, agora é só você usufruir do que eu fiz. Meu irmão, Deus já fez tudo para a tua vida. Quando Deus te chamou, estava pronto. Quando Deus te escolheu, estava pronto. Deus te chamou, não é para depois fazer algo na sua vida, não, Deus já fez. Agora entenda uma coisa: o Kairos de Deus, o tempo de Deus. Entenda os propósitos no tempo. Eclesiastes capítulo 3 versículo 1. Há um tempo determinado para todas as coisas, e há um propósito para todas as coisas. Agora o que você tem que entender é o Kairos. Deus, esse tempo que eu estou vivendo é tempo de quê? Esse tempo, qual é o tempo da minha vida? É tempo de quê? É tempo de eu aprender? É tempo de eu fazer o quê, Deus? É tempo de eu ficar sentado? É tempo de eu fazer o que na minha vida? É tempo de eu cuidar do meu trabalho? É tempo de eu fazer o quê? É tempo de eu evangelizar? É tempo de eu cuidar da minha casa, da minha família? É tempo de eu fazer o quê, Deus? Você tem que ter isso no seu coração. Qual é o tempo na sua vida? E focar naquele tempo. Amém, igreja? Veja bem, terra seca, né? Lodebar. Mas havia uma aliança. Você nunca pode esquecer da aliança com Deus. Agora o que você precisa de entender, diante de Deus, é que Deus não é um Deus de acaso. Deus não faz nada por acaso. Deus não trabalha com acaso, aconteceu por acaso. Na vida do cristão, não. Não, Deus, por que eu estou vivendo essa fase na minha vida? Qual é o propósito disso aqui? O que eu vou aprender com isso aqui? O que eu vou aprender? Meu irmão, aprender é difícil. Aprender dói. Deus anunciou o fim no começo. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Hebreus 9, 15. Lá no Novo Testamento. Hebreus 9, 15. Vou mostrar algo para vocês aqui. Como que Deus é Deus de aliança. 9, 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Aqui está Novo Testamento, tem uma tradução que diz primeira aliança. Está aí na sua Bíblia, primeira aliança, está aqui. Tem uma tradução que diz: e por isso é intercessor de uma nova aliança. Porque a primeira aliança, que aqui fala da lei, teve erros. A lei teve vários erros. Se a lei não tivesse erro, meu irmão, não precisava ter colocado outra aliança, outro testamento. Você entende? Você tem que estudar sobre isso. E detalhes, viu? Isso aqui é o segredo de toda vitória. O segredo de toda vitória é você entender qual aliança que você tem. Mas aqui diz: e por isso é intercessor de uma nova aliança. Agora veja o que está escrito em 2 Coríntios, um pouquinho atrás. 2 Coríntios 3, 6.
Segundo livro de Coríntios 3:6. Vamos ler. Segundo livro de Coríntios 3:6. Diz assim, olha: o qual também nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito dá vida. O qual nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança. Eu não sou ministro da lei. Aqui diz: o qual nos fez capazes. Presta atenção, você que acha que não é capacitado, você não é mesmo não. O qual nos fez, Ele nos fez capazes. Estava falando com a Maria, né? A gente conversando, que muitas das vezes nós não nos sentimos capazes, capacitados, né? E depois porque às vezes entra um sentimento de inferioridade. Muitas das vezes entra um sentimento assim: eu não dou conta disso, eu não posso isso, eu não sou capaz disso. Na graça, nós não somos capazes de nada, tudo é Ele nos fez capaz, Ele nos capacitou, Ele nos capacita, entendeu? E quanto mais você pensar assim, eu não tenho capacidade para isso, você tem que discernir uma coisa, nós temos que tirar isso assim, Deus, eu não tenho capacidade humana, mas eu sei que o Senhor me capacita. Como Deus te capacita? Te amando, te perdoando. É Ele que faz, é Ele que opera em nós. E Ele me fez. Eu era cachaceiro, entendeu? Eu era mundano. Hoje eu estou aqui pregando. Ele me fez um ministro. Ele fez, não é eu que me fiz. Ele fez, Ele é que faz. É Ele que vai fazer a sua casa ser uma bênção. É Ele que faz todas as coisas ser uma bênção na nossa vida, por causa da aliança. Quem faz? Ele faz. Amém? Ele me fez ministro de um novo testamento. Por exemplo, muitas das vezes as pessoas me criticam, né? Algumas pessoas criticam assim: o senhor agora só vai pregar coisa boa? Vou. Porque o Evangelho significa boas novas de Jesus. O Evangelho significa boas novas de Jesus. Qual é a boa nova? A boa notícia? A nova aliança. O que a nova aliança faz? Ela te capacita. Deixa eu te falar uma coisa: a lei não... O melhor homem da lei, da época de Moisés, o fariseu, o apóstolo Paulo, que é um homem cheio de títulos, fariseu de fariseu, cidadão romano, ele era altamente capaz, ele não deu conta de cumprir a lei. Na lei, o homem mais capacitado não deu conta de cumprir a lei. Deixa eu falar aqui para você. Na lei, o homem mais capacitado não deu conta de cumprir a lei. Na nova aliança, na graça, a pessoa mais incapacitada cumpre a graça. Na lei, a pessoa, o mais fera, não deu conta. Na graça, Deus vai lá, pega um usuário de droga, um cachaceiro, pega uma pessoa toda destruída e na graça capacita. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana. Preste atenção, colocações faz toda a diferença. Uma pessoa disse assim: pastor, o senhor sabe que isso aí é lei, isso é pano para manga, você sabe que a lei não foi abolida, né? Que a graça nos faz aí vem a palavra-chave, cumprir a lei. Aí eu só ouvi. Era raciocínio de uma pessoa: a graça nos faz cumprir a lei. Só ouvi. Isso foi por telefone. Aí eu peguei e falei assim, fiquei calado. Só que a palavra cumprir está errado, porque nós não cumprimos a lei. Quem cumpriu foi Jesus. A lei não foi abolida, ela foi cumprida. Por isso há uma expressão bíblica: quem está em Cristo Jesus. O segredo é estar dentro de Cristo Jesus. Ele cumpriu a lei. Agora veja bem, quem está debaixo da graça, quem está debaixo da aliança, ele tira toda a reserva dele, todo o eu dele,
E ele abre os braços e declara: Senhor, eu não dou conta de cumprir os teus mandamentos, mas eu faço parte de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, e o Espírito me capacita a cumprir a vontade de Deus. Aí que vem o segredo. Quando você se esvazia, você está mostrando dependência de Deus. Quando você fala para Deus: Deus, eu não dou conta, mas opera em mim o teu querer e o teu efetuar, porque a Bíblia diz em Filipenses: Ele coloca o querer e o efetuar. Se fosse para qualquer um de nós escolher, lá no tempo da cegueira, ninguém estava aqui, mas Ele pôs um querer no coração, de mudança de vida em nós, e Ele efetua essa mudança de vida em nós, através dos princípios dEle. Mefibosete era aleijado, não tinha condições de nada, assentado, o rei mandou chamar, e o rei mostrou benevolência. Preste atenção, na nova aliança, você é abençoado. Você está em terra seca, meu irmão? Você está vivendo uma terra seca na sua vida? Um momento difícil na sua vida? Olha para a aliança, ore. Até para orar nós temos que aprender. Pai, Pai, por que eu tenho ensinado sobre graça e lei? Porque a lei vai fazer você ser autossuficiente. Eu dou conta. O judeu, na Torá, ele tinha uma coisa assim, ouvir e fazer, ouvir e fazer. Só que eles ouviam, mas não davam conta de fazer. Na graça, você fala: Deus, fala e me capacita a fazer. É diferente. Diante de Deus, Deus tem que ver em você esse espírito da graça. Senhor, tu me conhece, eu não dou conta, mas me capacita a caminhar com o Senhor, me capacita a ser uma pessoa que vai andar na tua presença, me capacita pela graça, pela aliança que o Senhor fez em Jesus. Meu irmão, o canal da fé é desobstruído pela graça. Senhor, eu penso besteira o dia todo. Senhor, eu iro o dia todo. Senhor, eu não dou conta de ser fiel ao Senhor com o meu eu. Mas, Senhor, que o meu eu venha morrer e que Jesus Cristo reine em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na graça, você entende uma coisa, uma palavrinha chamada governo. Quando eu prego sobre reino, eu tenho que pregar sobre governo. O reino é governo. E quando Deus, veja bem, Deus fez um monte de coisa na criação. Quando Deus fez a lua e Deus fez o sol, é a primeira palavra que você encontra. Deus falou assim, governe a lua à noite, governe a estrela maior, que é o sol, de dia. A palavra governo, primeiro é para a lua e para o sol. Deixa eu fazer uma pergunta, a lua está governando agora à noite? Sim ou não? Mudou? Não. Quem governa durante o dia? O sol. Depois Deus fez o homem, aí Deus falou assim, governe sobre todas as coisas. A palavra governo vem da palavra domínio. Deixa eu falar uma pergunta para você. Você governa sobre a sua própria vida? Ou é o diabo que governa? Ou é a carne que governa? O homem tem governado alguma coisa? Não. O homem lá fora governa? Não governa. Por quê? Porque quem governa o homem que não tem Cristo são os princípios do mundo, é a própria vontade. Lá fora, quem governa o homem são eles mesmos. Resultado: suicídio, depressão, destruição. Quando Deus te chamou, você tem que entender uma coisa: o pecado não terá domínio, Romanos, sobre vós. Lá diz, o pecado não tem mais governo sobre vós.
Então preste atenção, você está debaixo de uma aliança em quem governa é o Espírito Santo através da sua vida. Vou virar professor. Eu fico 5 horas, dia de sábado, só ouvindo o professor. O professor, ele tem que falar e aplicar. Governe a sua vida, governe as suas emoções, governe, passa a governar, declara: eu estou debaixo de uma nova aliança, eu estou debaixo do sangue do Filho de Deus, o pecado não vai mais me governar. Senhor, eu vou sair da terra seca, eu vou sair de Lodebar. Primeiro, terra seca na alma, terra seca nas emoções. Pastor, minha alma está tão seca, meu espírito está tão seco. Recebe a chuva de Deus aí enquanto eu falo. Recebe o Espírito Santo molhando você aí enquanto eu falo. Enquanto eu falo, eu verbalizo. Quando eu escuto o meu professor me ensinar dia de sábado, a lágrima desce. A palavra tem poder, pregando ou ensinando, ela não volta vazia. Ô Mefibosete, o Senhor lembrou de você hoje, viu? Ô Mefibosete, o Senhor lembrou da tua casa hoje. Tem herança de Deus sendo liberada aqui nessa noite. Tem herança de Deus sendo liberada sobre a sua casa. Sua casa não será uma vergonha, sua vida não será uma vergonha. Deus está te chamando, Mefibosete. Você não nasceu para viver sendo arrastado. Mefibosete só andava arrastado pela circunstância da vida. Homem de Deus tem que andar com a cabeça erguida, mulher de Deus tem que andar com a cabeça levantada. O diabo quer abaixar sua cabeça, mas Deus vai levantar ela nessa noite. Você tem que decretar sobre a sua casa. Chega na tua casa e fala: Senhor, há uma aliança comigo, ainda que eu seja falho, ainda que eu vou fazer a arca. Quem entende a nova aliança, meu irmão, canal desobstruído, a bênção de Deus é sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Cristo, Deus não te vê, Deus vê Jesus em você. Não é o seu, é o dele, não é o que eu faço. Preste atenção, não é passividade. Pastor, eu tenho que cruzar os braços agora, e amanhã é segunda-feira, eu não preciso trabalhar, eu não preciso correr atrás. Não, senhor, amanhã 8 horas eu já estou na rua resolvendo as coisas, mas eu ando debaixo do favor de Deus, eu ando debaixo, a minha mente é assim: Pai, abre as portas, Pai, me mostra aqui, Pai, aonde eu vou, com quem eu converso, Pai, me dá discernimento. Igreja, tem que ter discernimento. Gente, cada passo que você der, você tem que ter discernimento. Você está debaixo de uma aliança, você tem tudo para ser vitorioso. Eu não queria, pastor, se eu queria viver lá na época de Moisés, ver Moisés abrir o mar, não, não queria, porque assim que abriu o mar, morreu um monte de gente no deserto, debaixo da lei. Só queria estar lá do lado de Abraão, talvez do lado de Abraão, porque a época abraâmica é uma época do favor imerecido. A lei começa em Êxodo 19:8, diga e faremos. Diga e faremos? Todo mundo que bate no peito, eu faço a vontade de Deus, cai. Todo cristão que anda na força própria cai. Todo cristão que anda pelo Espírito tem menos possibilidade de cair, porque é dependente da força de Deus, da direção de Deus, do discernimento de Deus. E quando o cristão que está debaixo da graça cai, ele cai da graça, segundo Gálatas? Não, ele cai na graça. A graça é cura, graça levanta, graça abençoa. Igreja não cai da graça. Quem é igreja não cai da graça, a igreja cai na mão da graça. Você está entendendo? A graça é o favor imerecido. Quer cair da graça? Viva pela lei. Aí você caiu da graça. Viva pela lei, viva pelo seu próprio esforço, viva pelo seu próprio mérito. Meritocracia, eu mereço. Não, meu irmão, mereço nada não. Ai do Senhor se a minha mente não for ungida todos os dias. Ai do Senhor se eu não comer da árvore da vida, que é a palavra do Senhor. Ai de mim, né? Ai do Senhor, ai de mim. Ai de mim se eu não me alimentar. Viva pelo Espírito, ande no Espírito, tenha maturidade no Espírito,
e você vai vencer. Agora preste atenção, propósito. Propósito. Você está passando um momento difícil? Qual é o propósito de Deus nisso? Tem que saber ver, para não se perder. Não se perder ministerialmente, não se perder na visão ministerial, na visão espiritual. Tem que saber, meu irmão, Deus não decepciona ninguém, Deus não frustra ninguém, Deus, Ele é fiel. O negócio é você ter maturidade para discernir isso. O negócio é você ter o kairós de Deus na sua vida. Tem muita coisa que vai acontecer no kairós de Deus. Mefibosete estava lá, era um dia comum, mais um dia na terra seca, já tinha até acostumado com o sofrimento. De repente, a carruagem do rei chega. Mefibosete, o rei manda te chamar. O que eu fiz? Não sei. O que o rei quer? Não sei. Ele manda te chamar. Na hora que ele chega lá, ô Mefibosete, você é filho de quem? De Jonatas? É, eu tenho uma aliança com seu pai, e por causa da aliança com seu pai eu vou te abençoar. Mefibosete ficou rico da noite para o dia, por conta da aliança. Sua necessidade vai ser suprida da noite para o dia, por conta da aliança que Jesus tem com você. É por conta da aliança. Sua necessidade vai ser suprida da noite para o dia, por causa da aliança que o Pai tem com Jesus, e por causa que você está em Jesus. Sua aliança, porque Ele é seu pastor, Ele vai abrir a porta, Ele vai cuidar. Amém? Agora, meus irmãos, terra seca. Terra seca, vamos falar de terra seca espiritual, estou acabando. Espiritualmente, pastor, espiritualmente eu estou numa sequidão dentro de mim. E Facebook ajuda isso, irmão? Alimentar a sequidão? A não ser você que está me assistindo aqui pelo nosso Face aqui ao vivo. O Facebook pode até te abençoar num momento como esse, mas você já viu que a gente gasta 2 horas no Facebook, só rolando o dedinho e nada edifica? Meu irmão, falar mal dos outros vai tirar você da terra seca? Murmurar vai tirar você da terra seca? Meu irmão, saia da terra seca espiritual, lendo a Bíblia, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de aquebrantamento, tendo uma vida cristã. Acalma seu coração. Para que você está com esse coração explodindo pela boca? Acalma o coração, você está em Cristo, meu amado, mais do que protegido, mais do que abençoado, mais do que perdoado. Está tudo pago, a dívida, assuma a sua posição em Cristo e ponto final. E durma em paz, e fique em paz, e deixa o kairós de Deus chegar. Acalma. Deus, lá quando eu converti, Deus me falou assim, um dia você vai ser pastor. Falei, ficar doido, cachaceiro. Minha mãe chegou para mim outro dia, e falou comigo assim, semana passada, ô Cristiano, me falaram que você estava pregando, e que na sua pregação você falou que já cheirava cocaína. Aí eu falei, já mãe, já cheirei cocaína. Nunca imaginei isso de você. Eu falei, já. Falei, mãe, eu não vou falar para a senhora as coisas que eu fiz, não. Nem Deus lembra, eu também não quero lembrar, não. Aí converti, chorando. Passa 60 dias dentro da igreja, você vai ser pastor. Você vai ser pastor. Passa mais alguns anos, eis que eu te faço pastor presidente, e debaixo da tua autoridade eu coloco várias igrejas. Ele anunciou lá atrás o fim. Hoje eu sou pastor presidente, sou um homem abençoado, liberto pelo sangue do Filho de Deus, tenho uma aliança com Deus, porque lá atrás Ele anunciou o que eu estava vivendo hoje. E assim é na tua vida, assim é na tua casa. Ele já te falou que vai ser. Agora o problema é você dar ouvido para Deus, né? Que a gente dá ouvido para a circunstância. A gente quer ler a circunstância, a gente dá ouvido para a circunstância, a gente dá ouvido para os incrédulos, a gente dá ouvido para o fofoqueiro, a gente dá ouvido para tudo, menos para aquilo que Deus já anunciou.
Declara o que Deus anunciou sobre a sua vida. Para de dar ouvido a outras vozes. Declara: Pai, o Senhor falou que eu vou ser isso e eu vou ser. O Senhor falou que eu vou ser minha casa vai ser erguida e será. O Senhor falou isso e vai ser. Ponto final. Se Deus falou, vai ser. Não interessa a circunstância de hoje. Deus tem propósito em tudo. Vai ser levantado a tua casa. Deus vai te honrar. E ponto final. Fique de pé. Vamos orar. Deus já anunciou o fim das coisas no começo. Deus, lá atrás o Senhor falou que ia acontecer um monte de bênção e hoje eu não vejo nada acontecer. Calma, não chegou o tempo de Deus ainda, ué. Calma, Deus está preparando tudo, ué. Principalmente você. Eu sempre falo uma coisa: obra de Deus é em nós, é lapidar nosso caráter, é lapidar nossos sentimentos. A obra de Deus é nos amadurecer, ensinar você a ter humildade, a perdoar o seu irmão dentro da igreja. Entendeu? Que geração fraca que não sabe o que é propósito. Entendeu? Fica no propósito, meu irmão. Pastor, eu estou numa igreja que não está dando certo. Talvez Deus tenha um propósito de lapidar você. Entendeu? Não é tirar você da igreja, não. É lapidar o seu caráter, ser humilde, perdoar o seu irmão, orar pelo seu pastor. Os pastores estão tudo sofrendo aí com um rebanho que não tem propósito. Você está entendendo? Povo que não sabe amar, não sabe perdoar, aí vai para outra igreja, chega lá todo entusiasmado, não tem propósito, depois quando é ofendido lá, ou confrontado, muda de igreja também, aí muda daqui, muda dali, vida sem propósito. Meu irmão, eu já chorei, já passei por deserto, já não passei fome, porque Jesus não deixou, mas já andei de a pé pra caramba, porque eu não tinha dinheiro de ônibus, já fiz já passei prova, tudo era propósito de Deus, para amadurecer, Pai, nós abençoamos aqui a vida deste povo, abençoamos aqueles que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais. Pai, chegou o Kairos de Deus, chegou um novo tempo de Deus na vida desse homem, dessa mulher. Chegou um novo tempo, não é só 2020, Pai, é um novo tempo mesmo, é o Kairos do Senhor. Pai, o Senhor não é limitado ao tempo nosso, o Senhor não é limitado a 2020, a 2019, a 2025, o Senhor é limitado ao seu tempo, ao seu Kairos. O Senhor não tem ano, o Senhor não tem dia, não, Pai, o Senhor tem o Kairos, o tempo, a eternidade é o seu tempo, Pai. Mas para essas pessoas que estão me assistindo, me ouvindo, Pai, o Senhor falou o coração de algumas pessoas, que o tempo de sair de Lodebar chegou, o tempo de receber um avivamento maduro chegou, o tempo de se levantar chegou, para a glória do teu nome. Amém e amém. Você aplaude o nome do Senhor.